estar falando um pouquinho sobre esses grupos de trabalho, né, equipes e estruturas organizacionais, para a gente poder entender, né, na prática, como que isso acontece, né, dentro das organizações, tá? Então, uma das características hoje mais fortes da área de gestão de pessoas é justamente o incentivo pessoal para esse trabalho em equipe, tá? Para o trabalho em grupo, né? A gente sabe que isso daí é algo que todo mundo já fala, né? Já é natural falar em trabalho em equipe, em trabalho em grupo, tá? Porém, existem alguns critérios que a gente define, ou algumas, né, particularidades de definição e até mesmo de diferença entre grupos de trabalho e equipes de trabalho. Tá? Dentro de tudo aquilo que a gente já conversou em aulas anteriores, né, falando sobre relações interpessoais, falando sobre questão cultural, né, que interfere dentro do ambiente de trabalho, falando sobre questão de qualidade no ambiente de trabalho, tudo isso que envolve, né, a parte de recursos humanos, a parte de colaboradores, né, tudo isso vem a somar quando a gente define essas características sobre equipe de trabalho ou grupo de trabalho. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas, está lidando com características individuais de cada indivíduo dentro da equipe, né? E como tornar isso, né, de uma forma homogênea, em busca realmente dos resultados que a empresa, né, ela busca, tá? Quanto resultados concretos, né, para a organização. Então, aqui a primeira coisa que a gente procura trazer é definir o que seria realmente grupos de trabalho, né? Para a gente poder entender, antes de se falar de equipe de trabalho, nós temos que entender a definição de grupos de trabalho, tá? Então, a primeira coisa a gente entender é que formações de pessoas em um ambiente de trabalho, né, um ambiente comum de trabalho, já pode se considerar, né, uma das bases de formação de grupos de trabalho, tá? Então, qualquer ambiente comum de trabalho que tenha pessoas envolvidas, tá? Já é a primeira característica, a primeira indício ali, né, de uma formação de um grupo. Pessoas, né, que guardam entre si objetivos, tá? De trabalho compreendidos de maneira coletiva e pessoal. Essa é uma outra característica, né, que dá base de formação de grupos, tá? Então, quando a gente fala de objetivos de trabalho, é quando essas pessoas reunidas, tá? Elas têm esse objetivo, né? E elas pensam de forma coletiva, tá? Seja visando um objetivo profissional, né? Um objetivo daquele grupo específico, ou até mesmo da própria organização. As pessoas produzem relacionamentos que vão desde as comunicações, intervenções, até mesmo o controle, tá? Então, isso é outra característica forte dos grupos inseridos dentro das empresas, que é justamente os relacionamentos, né? Eu comentei com vocês aqui sobre relacionamentos interpessoais. Então, esses relacionamentos é também base da formação dos grupos de trabalho, tá? As relações entre os membros, né, dentro da empresa, né, desse grupo, né, seja no departamento, né, no setor específico, característico de um grupo, né, de trabalho. E a nítida tendência, né, de influenciarem-se uns aos outros, tá? É uma outra característica também muito forte na formação de grupos de trabalho, tá? Então, isso daqui, pessoal, é mais ou menos o que a gente define como ali uma espinha dorsal, né? A gente costuma falar assim de espinha dorsal para definição de grupos de trabalho, tá? Então, são junção de pessoas, formação de pessoas, né, com objetivos, né, que se relacionam e entre elas, né, uma influencia a outra, tá? E aí, lógico, quando a gente fala ali de influências, né, a gente sabe que podem ser influências positivas, né, ou influências negativas, tá? Quando se trata em relação ao ambiente de trabalho. E aí a gente fala da seguinte maneira: formas positivas, né?
são aquelas influências ao qual a equipe ela pensa de uma forma positiva para o benefício da empresa, para que a empresa alcance seus resultados, né? Seus objetivos estratégicos, ou de forma negativa, como a gente também sabe que muitas vezes um indivíduo dentro de um grupo, ele, dependendo do poder de persuasão que esse indivíduo tem, ele pode influenciar, né, ou fazer aquele grupo começar a pensar como ele pensa, e dependendo desse membro, se ele é realmente uma pessoa negativa, ou se ele tem, né, posicionamentos negativos em relação à empresa, ele pode sim levar aquele grupo a tomar atitudes negativas, e isso gerando realmente um resultado, né, muito ruim para a organização. Tá? Então, isso daqui, basicamente, é o que podemos originar, né, em relação aos grupos. Bom, esses grupos, pessoal, eles podem ser temporários, tá? Ou eles podem ser por um prazo determinado. Tá? Depende muito do objetivo, né, que deve ser alcançado. Né? Temporário, quando aquele grupo ele tem um objetivo específico ao qual ele quer alcançar, né, por um determinado período ali, por um determinado tempo, tá? E o determinado também, se for em relação à estratégia da empresa. Tá? Então, vai depender muito da característica daquele grupo, tá? E qual o objetivo que aquele grupo ele foi criado, ou ele está sendo criado, né, para desempenhar aquela determinada tarefa. Tá? Eles podem ter duas características. Tá? Eles podem ser formal ou informal. Tá? Quando que um grupo ele é formal? Ele é formal quando ele é comandado pela empresa. Tá? Então, assim, um grupo criado pela empresa, né, definido pela empresa, ao qual é determinado ali, né, o que deve ser desenvolvido, executado, etc., tá? Seguindo alguns padrões, certo? Isso considera-se um grupo formal. Aí aqui a gente traz alguns exemplos, né? Então, de repente, a divisão aqui da área de treinamento, né, da empresa, ou o departamento de diretoria financeira, né, da empresa. Então, são grupos, né, pré-estabelecidos, criados, né, com aquele, sob o comando da empresa, com aquele objetivo ali pré-definido. Ou os informais, que aí os grupos informais, eles são grupos criados, na verdade, definidos, né, como grupos de interesses, através de amizades ou interações entre colegas de trabalho. Tá? E aí, esse tipo de grupo informal, pessoal, eu trago aqui para vocês uma observação interessante, né, que eu falei para vocês sobre aulas anteriores sobre a questão da liderança. Né? E aí, fazendo um gancho aqui com esse conteúdo, já que a gente está falando sobre grupos, né, o importante do líder identificar pessoas que são influenciadores positivos ou influenciadores negativos, né? Dentro daquela equipe, dentro daquele grupo de trabalho. Por quê? Porque esses grupos informais, muitas vezes, eles são criados, tá, por influenciadores, né, por líderes formados, característicos dentro do próprio grupo de colaboradores, né, que tem um poder de persuasão muito grande entre os colegas de trabalho, e eles conseguem formar esses grupos muito forte, né? Ele consegue ter um carisma muito grande por parte dos colegas de profissão, tá? E o líder tem que estar atento se esse indivíduo que tem esse poder de persuasão, que tem esse poder e esse carisma, né, esse poder de convencimento entre os colegas de trabalho, esse respeito, se ele tá fazendo esses movimentos, né, informais a favor da empresa ou contra a empresa, a favor do departamento ou contra o departamento, né? Por que eu falo isso para vocês? Eu já tive experiências práticas na minha carreira profissional de pessoas que eram bastante influentes, colaboradores que nem sempre tinham cargos de gestão, tá? Eram pessoas mesmo de cargos operacionais, mas que tinham um poder de persuasão, um poder de convencimento, um carisma muito grande e um respeito muito grande por parte dos seus colegas de trabalho. Tá? E
E essa pessoa, por exemplo, né, que essa experiência que eu vivenciei na prática, ele não era um líder positivo. Ele tinha uma característica de liderança, de formação de grupo, extremamente negativo, ao qual ele conseguia contaminar aquele grupo para atitudes ou comportamentos negativos que prejudicavam o departamento, prejudicavam a empresa, tá? Então fica, né, essa deixa, né, fazendo um gancho aqui, quando a gente está falando aqui sobre grupos formais e informais, porque o grupo formal, a empresa ela tem um controle sobre ele, mas o grupo informal, a empresa não tem esse controle. Por quê? Porque geralmente, muitas vezes são criados mesmo de forma informal, são criados de maneira informal por pessoas que não têm cargo de gestão, mas têm uma liderança muito forte, um respeito muito forte, né, por parte dos seus colegas de profissão, tá? E aí cabe a vocês, como gestores, como líderes, identificar se ele é realmente, né, uma pessoa que vai levar esse grupo para o lado bom ou para o lado ruim, né, dos objetivos da empresa, tá certo? Então aqui é mais ou menos, pessoal, o que eu passei para vocês, uma definição, então, de grupo, né? Então, de forma geral, é isso que a gente encontra naturalmente, tá? Não só na empresa, mas em várias esferas da sociedade, né? Grupos, né? É o que é mais característico da gente encontrar presente na sociedade, seja no ambiente profissional ou, né, fora do ambiente profissional. E aí, o que difere, então, essa questão do grupo para uma equipe de trabalho, né? Qual que é essa diferença? O que muda entre um e outro? É justamente, pessoal, o amadurecimento desse grupo, tá? É justamente o crescimento e o amadurecimento que esse grupo tem em relação a algumas atitudes e em relação a alguns comprometimentos ao qual eles estão predispostos e determinados a assumir como compromisso junto à empresa, né? Ou junto àquele objetivo pré-estabelecido, né, pela empresa. Então, aqui a gente denomina, então, equipe como grupo quando já estruturados, amadurecidos, com técnicas de gestão conhecidas, né? O que isso tem a dizer? É algo muito mais organizado, muito mais estruturado, muito mais coeso, tá? Por quê? Porque nem todo grupo ele tem essa organização, né? Como eu acabei de explicar para vocês, existem os grupos formais e informais, né? Os grupos informais, talvez eles não tenham uma organização, não segue talvez um processo tão estruturado, e tem um detalhe que difere também muito do grupo para uma equipe de trabalho, é essa questão que eu comentei com vocês sobre o comprometimento, tá? O comprometimento. Porque o grupo, ele tem uma característica também muito nítida, que talvez alguns membros, eles passem a pensar individual, tá? Eles não pensam de forma coletiva, certo? Já na equipe de trabalho, isso não acontece. Por quê? Porque o nível de comprometimento desses colaboradores, certo? O nível ele é maior, né? Ele é mais, os laços, né, de comprometimento são mais fortes com aquele objetivo pré-estabelecido, tá? E aquele grupo, por ele ser mais comprometido, que a gente coloca aqui como mais amadurecido, tá? Ele tem uma responsabilidade de pensar coletivamente, tá? É como se fosse, pessoal, aqui eu procuro fazer uma analogia, né, a um time de futebol, por exemplo, né? Ou muitas vezes a um grupo musical. O que isso tem a ver? São profissionais que desenvolvem o seu trabalho, certo? Muitas vezes aí é comum eles não simpatizarem com com outro colega de trabalho ali, mas eles estão focados e eles estão comprometidos com o resultado final, que é o quê? Que é a vitória, né? No caso ali do time de futebol, é o resultado final, ganhar aquele jogo, né? É conquistar os 3 pontos ali do campeonato, certo?
Nem que depois que termina o jogo, eles vão para o vestiário e as indiferenças lá, né, são depois apresentadas ou mostradas depois, né, um com o outro, mas quando eles entram em campo, tá, todas essas indiferenças, né, elas são, ou esses objetivos individuais são deixados de lado, e existe aquele comprometimento, aquele compromisso e aquele pensamento de trabalho em equipe em busca do resultado maior, que é a vitória, certo? Então, isso daí é o que realmente a gente pode dizer que consolida e diferencia realmente o grupo da equipe. É justamente o pensamento coletivo, né? O pensamento em prol do objetivo comum, né? Não para mim, como colaborador, mas para o grupo, né? Para o departamento, para, né, aquele setor, né? Todo mundo, aquele ditado popular, todo mundo remando na mesma direção, né? Sendo que num grupo de trabalho, muitas vezes, alguns pensam de uma maneira e outros pensam, né, o contrário, tá certo? De uma forma assim, bem genérica, né, explicando para vocês, é mais ou menos dessa forma que a gente pode ali, né, comparar, né, e diferenciar um do outro. Bom, então, uma vez eu tendo essa equipe coesa, né, uma vez eu tendo essa equipe montada, né, ou eu consegui transformar esse grupo de trabalho que eu tinha, né, em minhas mãos, numa equipe ao qual está pensando de forma coletiva, eu parto para o próximo passo, que é o quê? Preparar essa equipe para que ela se transforme, né, numa equipe de alta performance, não é isso? Uma equipe que alcance resultados realmente satisfatórios e supere cada vez mais, né, os desafios ao qual a empresa ela apresenta, né, como desafio, como proposta, né, para aquele departamento, para aquele setor. E aí, pessoal, é um desafio maior, né? Porque vocês imaginam, se eu tenho um grupo de colaboradores e meu papel como gestor, né, de pessoas, como líder, é transformar aquele grupo numa equipe, fazer com que todos pensem de forma coletiva, deixe seus objetivos individuais e passe a pensar num objetivo comum, de benefício comum para todos, né? Já é um grande desafio você como gestor. Agora, imagina você, além de transformar esse grupo numa equipe, você fazer com que ela tenha resultados extraordinários, né? Fazer com que ela tenha resultados realmente que possa superar, além das expectativas, sejam suas como gestor e até mesmo, né, da própria empresa. Então, isso daí realmente é um desafio muito grande para qualquer profissional, né, que está à frente, né, de qualquer equipe de trabalho, tá? Por quê? Porque a gente vai lidar ali com, além de serem pessoas, né, você conseguir manter esse equilíbrio, né, emocional, esse equilíbrio pessoal de cada um, direcionado para o único objetivo, e aí sim buscando, né, os resultados acima da média esperada. E como que a empresa ela consegue trazer isso, né, de forma prática, não é isso? Como que ela faz isso? A questão da alta performance, através do quê? Da alta produtividade, né? Da alta produtividade. Então, a gente avalia uma equipe, se ela realmente ela está conseguindo sobressair perante as outras ou conseguindo alcançar resultados extraordinários através da sua alta produtividade. Além de produzir, mas produzir com uma excelência, né, na qualidade, né, nos resultados. E aí, através do quê? Né? Os custos sendo reduzidos, em contrapartida, aumentando a produção efetiva. Tá? É fazer o mais com menos, não é isso? Que o pessoal costuma muito falar aí no cotidiano, fazer o mais com menos. Esse é o grande desafio, pessoal,
que as equipes, né, têm em mãos e os gestores têm em mãos para justamente poder transformar, né, essa equipe numa equipe de alta performance, tá? Fazendo com que os resultados eles possam, né, aparecer de forma mesmo significativa, tá ok? Bom, até o momento aqui, alguma pergunta que vocês gostariam de estar fazendo sobre a questão de equipe ou, né, grupos de trabalho, né? Ou seja, não podemos levar para a empresa problemas particulares e sim focar nos resultados da empresa. Perfeitamente, Tiago. É justamente isso daí, tá? É um desafio muito grande, né? Porque, assim, como a gente lida com pessoas, é um desafio muito grande para o gestor, porque, assim, nós somos seres humanos, né? Todos nós temos problemas, né? Problemas pessoais, né? Problemas profissionais também, e não existe, né, um botão ligue-desligue, né, para que a gente possa desconectar, né, totalmente, né, da nossa vida fora do ambiente de trabalho. Mas a gente tem que ter o máximo de profissionalismo possível, né, para que a gente consiga separar, né, pelo menos dentro daquele momento que a gente está no papel de profissional, né, separar os problemas pessoais, né, dos profissionais e procurar focar durante aquele período que está no ambiente de trabalho, focar realmente nos problemas relacionados ao trabalho, né, para que possa se alcançar os resultados baseado ali ao qual você está sendo chamado ou solicitado a resolver, né, aqueles determinados problemas. É um desafio muito grande, como eu falei, porque, né, somos pessoas, somos seres humanos, né, e muitas vezes é difícil, muitas vezes, dependendo do momento que cada um está passando, poder fazer essa separação. Mas o ideal realmente é que a gente consiga ter essa administração, consiga ter esse controle, tá? Para que a gente consiga separar, né, a vida pessoal da vida profissional, para que um problema não interfira no outro, porque se realmente for misturar tudo, acaba esses problemas se tornando até mesmo maiores, não é isso? E aí, lógico, quando a pessoa não consegue fazer essa separação, dependendo do que ele está passando, é o momento de procurar mesmo, né, ajuda, como nós falamos sobre aulas anteriores, que tem empresas que oferecem apoio, né, psicológico, assistente social e outras áreas, né, de apoio ao trabalhador sobre a questão da qualidade de vida, né, para que possa dar o apoio necessário a esse profissional, para que ele possa desempenhar da melhor maneira possível, né, o trabalho dele dentro da empresa, tá bom? Mas, de forma geral, né, temos que ter, né, o esforço para que possamos conseguir separar, né, essas duas situações, tá bem? Bom, aqui eu trago, então, para vocês, né, 4 tópicos de como que a gente pode fazer para aumentar essa produtividade, né? Então, primeiro tópico é justamente, né, relação elevada de produtividade, ou seja, produção pelos custos dos recursos usados, não é isso? Então, a questão da produtividade, a alta performance, né, com uma alta produtividade, está muito relacionada à questão dos custos, né, operacionais, e isso que a empresa acaba levando muito em conta, né, que é justamente eu fazer mais com menos, né, como eu comentei com vocês. Então, esse é o primeiro tópico, né, que quando se avalia uma equipe de trabalho, avalia-se o seguinte: a equipe está batendo metas, a equipe está trazendo resultados, mas quanto que está se gastando para isso, né? Está conseguindo fazer o extraordinário, né? Ou acima da média, com pouco que se tem, né? Ou com o mínimo de recursos que se tem, não é isso? Então, isso acaba justamente sendo um fator, né? Ou um critério ao qual leva-se em consideração sobre essa questão da produtividade. Menor incidência de erros no ambiente de trabalho, né? De serviço ou na indústria, né? Levando ao êxito, né, na realização
de trabalho. Tem uma coisa que a gente fala muito na administração, pessoal, que é o famoso retrabalho, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ou já numa das aulas que vocês tiveram já foi falado sobre retrabalho, e o retrabalho é justamente algo que eleva muitos custos de produção, né, de uma empresa, né, seja na área de prestação de serviço, seja na parte de fabricação de um produto. Retrabalho é você repetir aquela atividade ou refazer ela várias vezes, né? Por que isso aí? Porque você está fazendo de qualquer jeito, você muitas vezes não foi treinado para aquilo, ou está fazendo de forma inadequada, e isso está fazendo com que você erre os processos e faça ele de forma incompleta, fazendo com que você repita novamente até corrigir todos os erros e consiga deixar, né, aquele produto ou aquele serviço bem feito, né, de acordo com o que o mercado exige em termos de qualidade, só que para isso você teve que repetir aquela atividade várias vezes, né? Então isso é o retrabalho, que a gente chama muito na administração, e que isso prejudica muito, quando a gente fala de equipe de trabalho, prejudica muito essa alta performance, né? Por isso, pessoal, que a gente volta naquela questão do treinamento que eu comentei com vocês. O importante de se investir muito em treinamento, isso reduz muito esse índice de erro, né? Essa incidência de erros e de retrabalho, tá? Fazendo com que a equipe consiga realmente, né, produzir com melhor qualidade. Menor índice de perdas, né? E o uso de materiais, tá? Então, automaticamente, se você produz com qualidade, se você tem treinamento, se você se a equipe ela é qualificada, ela tem, né, menor custo, né, ou menor índice de perda de matéria-prima. E maior flexibilidade do trabalhador, né, para poder interagir com outras equipes de trabalho, certo? Então, ou seja, esses 4 elementos aí, esses 4 fatores, que leva, sim, uma equipe, tá, a alta performance, a resultados extraordinários, né, a superar expectativas, seja da empresa ou do seu próprio gestor, tá bem? Então, isso daí é um desafio, né? É fácil? Não. Não é fácil fazer, certo? Mas é o que cada gestor tem que buscar, né? Tem que trazer como meta, né? Para a sua equipe, para que ela possa não ser apenas uma equipe normal, né? Comum, mas sim superar essas expectativas, tá ok? Bom, falamos então sobre grupos de trabalho, sobre essa definição de equipes, né? Como a gente pode fazer com que essa equipe ela deixe de ser uma equipe comum e passe a ser uma equipe extraordinária, né? De alta performance, né? Fazendo com que os resultados sejam acima da média, superados, né? Alcance as metas pré-estabelecidas pela organização, e de que maneira que a gente consegue, então, chegar em toda essa, né, essa alta performance? É justamente formando boas equipes, tá? Fazendo com que as equipes elas consigam realmente ter autonomia e ter liberdade para poder justamente se desenvolverem, né? E entregarem o resultado ao qual elas estão aptas, né, a entregar. Para isso, então, tem alguns pontos que são fundamentais para a formação de equipes, pessoal, né, que é extremamente importante nós, como gestores, né, estarmos atentos, né, nessa questão de fazer com que essa equipe ela esteja realmente comprometida com os resultados. Primeiro ponto é justamente a equipe seguir, né, poder seguir várias lideranças simultaneamente, tá certo? Então, assim, você tem que dar liberdade, né? Você tem que dar liberdade para que a equipe ela possa ter essa autonomia, podemos definir assim, tá? Para poder interagir com outros líderes, para poder seguir, né, decisões
ou caminhos definidos por lideranças ao qual pode levar aquela equipe para resultados melhores, certo? Não pode ser, a gente fala assim, uma equipe ela não pode ser engessada, né? Ela não pode ser algo fixo ali, algo que tem que seguir apenas uma linha. Então, primeira coisa é dar essa autonomia para que a equipe possa ter, né, seguir lideranças ao qual possa servir de bom exemplo, né, e de inspiração para elas. Equipes que possam compartilhar responsabilidades, né? Então, assim, não tem como eu pensar numa equipe de trabalho se eu não dou a liberdade para que elas possam, ou atribuir a elas, né, um limite ou um grau de responsabilidade para que elas possam compartilhar, né, ideias, para que elas possam compartilhar entre elas opiniões, tá certo? Então, a equipe, ela, apesar de existir o líder, né, esse líder, ele tem que dar essa liberdade, tá? Essa liberdade para que a equipe possa ter uma responsabilidade sobre o que ela está fazendo, tá? Você fazer, pessoal, a tua equipe de trabalho se sentir parte do processo de construção daquele projeto, tá? Mesmo eles sabendo que existe alguém no comando, você tem que dar essa autonomia, tem que dar essa liberdade para que eles possam compartilhar as responsabilidades entre eles e se sentirem parte daquele projeto. A necessidade especial de alinhar objetivos, né, propostos em seus planos estratégicos, né? Então, o que é alinhar objetivos da equipe? Né? É fazer aquilo que eu comentei com vocês, tá? É todos pensarem não nos objetivos pessoais, mas sim nos objetivos estratégicos da empresa, né? Não interessa o que o João, o Paulo ou o Francisco pensa. Interessa qual é o objetivo que a empresa tem e o que o Paulo, o João e o Francisco têm que fazer, tá, para alcançar aquele objetivo estratégico da empresa. Tá certo? Então, alinhar esses objetivos e fazer com que todos, né, voltando novamente daquela história lá, né, do jogo de futebol, quando todos entrarem no gramado, né, podemos dizer assim, né, para jogar aquela partida, todos estejam pensando apenas no resultado final, que é o quê? Vencer aquele jogo. Então, quando se começa o dia de trabalho, tá, todos pensarem, né, no resultado final, que é terminar aquele dia, entregando aquele resultado, atingindo aquelas metas ao qual a empresa estabeleceu para aquele dia de trabalho, tá certo? O produto da equipe é coletivo, né? Então, não existe individualismo, né, quando pensa-se em equipe, tá? A comunicação, né, das equipes caracteriza-se, né, interação e abertura, né? Então, deve-se existir uma comunicação entre os membros da equipe, uma liberdade de interação, né, e uma abertura entre eles. É isso? Em todas as equipes que eu liderei, pessoal, né, trazendo um pouco aqui para a minha experiência profissional, em todas as equipes que eu liderei, eu sempre dei liberdade para os meus colaboradores opinarem, darem suas ideias, né, sugerirem, né, darem opiniões, né? Lógico que no final a decisão sempre é do líder, né? O que vai ser adotado. Mas muitas boas ideias não saem da cabeça do gestor. Muitas boas ideias acabam saindo da cabeça mesmo, né, do pessoal lá que está no operacional, o pessoal que está no atendimento ao cliente, o pessoal que está ali na linha de produção, certo? Que conhece aquilo ali muito, muito melhor, muitas vezes, do que a gente, que às vezes está atrás de um computador, numa mesa de escritório, certo? E que muitas vezes não conhece o dia a dia de um chão de fábrica ou o dia a dia de um atendimento ao cliente, e às vezes aquele operacional, ele pode sim, numa abertura, ele trazer essa ideia, né, para você, tá bem? Então é o pensamento mesmo coletivo. Mensuração de resultados, né, de forma coletiva, né, para comparar os resultados. O diálogo coletivo, né, pessoal? Novamente, trazendo para o que eu estou explicando aqui para vocês. Ou seja, se a gente parar para analisar,
Vocês podem observar que a palavra coletividade está sempre, né, inserido, né, quando a gente fala em equipe de trabalho, tá? Nunca a gente fala em individualidade, e sim sempre em coletividade, tá? Sempre a questão de abertura, comunicação, diálogo, né, para que as coisas realmente possam, né, acontecer. Tá bem? Bom, alguma pergunta até o momento? Podemos seguir? Acredito que sim. Podemos seguir, professor. Ok. Bom, principais pontos, então, para avaliar o desempenho das equipes, né? Vocês lembram naquela aula que nós tivemos? Eu não lembro agora se foi a quarta aula, a terceira, a quarta aula, não me recordo agora, né? Que a gente falou sobre questão de avaliação, né, do colaborador, onde a gente falou sobre indicadores de desempenho, né? Acredito que vocês devam relembrar essa aula, tá? E aí agora, como que a gente faz quando a gente está falando sobre equipe de trabalho? Né? Porque quando eu avalio o colaborador individualmente, né, eu uso lá os indicadores para ver o desempenho do João, do Paulo, do Francisco. Ok. E quando a gente pensa na equipe, o desempenho do João, ele é importante em relação ao desempenho do Paulo e do Francisco? O que é que vocês acham? Não é? Fica aí uma pergunta minha para vocês, né? Será que, quando a gente pensa em equipe de trabalho, a gente tem que pensar, eu estou fazendo a minha parte, não é isso? Então lá, eu, Francisco, estou fazendo a minha parte. Se o João não está fazendo a parte dele, né, o problema é do João, né? Então, o importante é que eu me destaque, o importante é que eu, na avaliação, eu consiga me destacar. Pessoal, não adianta. Esse pensamento não adianta, tá? Lembre-se que eu falei, quando a gente fala sobre equipe de trabalho, nós estamos pensando de forma coletiva, não é de forma individual. Então, aquela avaliação individual, que era feita para mim como colaborador, isso, quando a gente fala de equipe de trabalho, ele não faz sentido. Por quê? Porque nós somos uma equipe. Todos têm que se ajudar, todos têm que remar para o mesmo lado. Eu como colaborador, se o João está tendo dificuldade nos resultados, em desempenhar a tarefa, e eu tenho uma facilidade maior em desempenhar aquela tarefa, eu, como membro da equipe, eu tenho um compromisso em ajudar meu colega de trabalho para que ele possa melhorar. Por quê? Porque ele melhorando, o resultado da equipe melhora. E a avaliação da equipe melhora. Entenderam? Então, quando a gente pensa de forma coletiva, o meu resultado não interessa. O que interessa é o resultado da equipe. Certo? Então, aquele conceito que eu trouxe da avaliação individual, lá nas aulas, nas primeiras aulas que nós tivemos da disciplina, tá? Ela muda um pouco quando a gente pensa em avaliação de desempenho da equipe, né? Então, nós temos que ter um pensamento coletivo, nós temos que ter uma preocupação com o colega de trabalho que está ao nosso lado, né? Nós temos que ter uma preocupação em ajudá-lo a melhorar seu desempenho, porque ele melhorando o desempenho dele, tá? A equipe melhora como um todo e o resultado é bom para todos, porque a avaliação ela será da equipe e não mais individual, ok? E aqui eu trago os pontos principais, então, para vocês poderem, né, pensar um pouco sobre isso. Primeira coisa é o esforço, tem que ser coletivo, né? Que foi isso que eu acabei de trazer como exemplo para vocês, né? Eu tenho o compromisso de ajudar meu colega de trabalho a melhorar, né? Ou a desenvolver melhor o trabalho dele, tá certo? A fazer com que ele desempenhe melhor, porque ele melhorando, todo mundo, isso traz um benefício, né, comum para todos. A responsabilidade pelos resultados é de todos, né? É de todos. Então, uma equipe, ela só chega no resultado final se todos estiverem comprometidos, aquilo que eu comentei com vocês. Tá? Então, a responsabilidade pelo resultado é de todos. Não é só minha, mas é de cada membro, né? De cada indivíduo. As metas definidas, né?
são definidas para todos e não para um trabalhador específico. Então eu tenho lá uma equipe de vendas, né? Vou pegar aqui um exemplo mais para a minha área, pessoal. Eu, como gerente regional, né, ou gerente estadual, vamos colocar assim, eu tenho a região A, B e C sobre a minha responsabilidade. Né? Então, eu tenho que fazer com que as 3 regiões estejam produzindo bem. Né? Eu tenho que fazer com que as 3 equipes alcancem resultados extraordinários. Né? Não adianta eu pensar apenas na região A. Porque a região A é uma região mais fácil de vender e a região C é mais difícil. Não, eu tenho que pensar, né, em fazer um bom trabalho, em fazer com que as três regiões, as 3 equipes, elas possam se desenvolver, né, da melhor maneira possível, certo? Eventuais aptidões e especificidades podem se perder em virtude do gerenciamento, né, pouco dinâmico. Então, o que isso quer dizer? Que algumas particularidades individuais, quando a gente pensa de forma coletiva, elas acabam sendo talvez deixadas um pouco de lado, porque você pensa de uma forma mais homogênea, tá? E não individualista. Equipes devem ser empoderadas com autonomia. Deve-se dar autonomia para a equipe poder ter liberdade para criar, né? Para criar. Uma vez eu vi uma entrevista, passou uma matéria sobre o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, né, em São Francisco, e aí das startups, né? E falou o seguinte, que se a pessoa, que o bom profissional lá era o que errava, o que estava errando, porque eles falavam o seguinte, que o que estava errando estava tentando desenvolver algo inovador, estava tentando criar algo extraordinário. E se a pessoa não estava errando, porque não estava tentando. Né? Isso daí foi algo que eu assisti nessa matéria que ficou na minha cabeça e realmente faz sentido. Né? O que é isso daí? As startups têm muito disso, né, pessoal? Autonomia para criar. Tá? Eles dão muito essa liberdade para o funcionário. Olha, não importa quantas vezes você vai errar. O importante é que você tente, tente. Porque é tentando que você vai descobrir algo inovador, é tentando que você vai conseguir chegar, né, numa solução para o problema. Né? Isso daí tem muito a ver com essa questão de empoderamento, né, da tua equipe, de você dar autonomia para ela poder criar, né, e muitas vezes poder dar a liberdade dela poder errar. Né? Errar, lógico, né, com cautela, né, errar com uma determinada limite, né, de segurança, mas não podar a tua equipe de criação. Né? A liderança, ela é compartilhada. Né? Quando a gente fala de liderança compartilhada, é você entender que lá na tua equipe tem bons líderes também. Né? Aqueles grupos informais que eu comentei no início da nossa aula, lideranças informais lá dentro. Pessoas que têm um carisma, né? E um respeito dos seus colegas. Né? Então, use isso daí a teu favor, né? Para formar novos líderes também. Né? Desenvolver relacionamentos de solidez, né? Que sejam coesos, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. É isso realmente que transforma, né, essas grandes equipes, né, realmente em resultados, tá bem? Então, é isso daí que vai fazer realmente a empresa, né, e a equipe, como eu falei para vocês, né, terem, né, bons desempenhos e você poder avaliá-los, né, de forma coletiva e não de forma individual. E aí, lógico, como premiar essa equipe? Não é isso? Porque como a equipe ela vai ser avaliada coletivamente, você também precisa premiar essa equipe de forma também coletiva. Tá? Eu trabalhei numa empresa que era de varejo, que nós tínhamos lá, por exemplo, umas metas individuais para as equipes, né? E quando a equipe alcançava aquela meta, então vinham as premiações. As premiações eram igual para todos. Né? Mas não importa que o João fez menos e o Francisco fez mais. A equipe A alcançou todas as metas estabelecidas no mês, certo? Então, a premiação é igual para todos. Tá certo?
Então, da mesma maneira que a avaliação ela é feita de forma coletiva, a premiação também, pessoal, é feita de forma coletiva, né? Não existe aquele pensamento individual. Poxa, mas eu estou carregando fulano, eu estou carregando cicrano, né? Mas eu fiz mais do que fulano, mais do que cicrano. Não, a premiação ela é dada de forma igual pela meta alcançada pela equipe, tá? Pela equipe. Então, isso daí também é feito na premiação, tá? No resultado, quando se alcança essas metas, né? É feito de forma também coletiva. E aqui, então, nós temos, né? Algumas formas, né? Que fala aqui de avaliar e premiar esses colaboradores. Por exemplo, equipes de soluções de problemas, né? Finalidade, atuar sobre um problema específico, né? Sobre um problema ou problemas específicos, tá bem? Então, são maneiras de você poder premiar, né? De acordo com o tipo de equipe. Equipe autogerenciável, né? Ou autogerenciadas. São equipes que coordenam entre si a realização de trabalhos, idealmente sem interferência do superior, com alto grau de autonomia, tá? É aquela questão da equipe que ela já tem um nível de maturidade tão grande que ela não precisa da presença do líder lá para dar o comando, para dar as diretrizes. Ela, por si só, ela já sabe das responsabilidades, o que ela tem que fazer, o resultado que tem que entregar. Equipes multifuncionais, compostas de profissionais de áreas diversas, né, que objetivam atuar em problemas multidisciplinares, né? Então, são equipes ao qual tem problemas diferentes, né, de várias formas, e que precisam ter membros dentro dessa equipe também de várias áreas. E equipes virtuais são compostas por profissionais que atuam em empresas fixas, né, e que também têm colegas atuando pelo teletrabalho, ou, né, conhecido como home office, né, em regime home office, ao qual intercalam entre ambiente presencial e ambiente online, tá, pessoal? Então, isso daqui são, né, os tipos de equipes que talvez, né, possam ser formados, né, de acordo com a necessidade, né, e o ambiente profissional, certo? E aí, lógico, né, que vai de acordo com a necessidade, né, de cada empresa. E para a gente concluir, então, a nossa aula, né? Temos aqui os métodos de avaliação, né? E premiação que você pode estar utilizando. Você pode utilizar a questão da visão de resultados a ser obtidos pela equipe como um todo, que eu comentei com vocês, né? Professor, posso usar aqueles indicadores de desempenho que você comentou lá nas aulas anteriores? Pode usar. Só que você tem que fazer baseado na equipe e não individual. Verificar a produção final, não é individual, mas sim a produção como um todo, né? Os colaboradores, né, são membros das equipes, tiveram, né, seus anseios, né, respeitados, né, as motivações pessoais atendidas, tá? E, por último, né, uma forma final de avaliação dos trabalhos em equipes é você poder pegar essas boas práticas para usar para resultados futuros, né? Para contribuir para cenários futuros dentro da empresa. Então, sempre utilizar o quê? Para um aprendizado, né? Então, você vai... tudo o que é, pessoal? É uma construção, não é isso? Não existe nada, como eu falei, engessado. Como a gente lida com pessoas, né? É sempre algo que está em construção, está em mudança constante. Então, tudo isso daqui que é construído quando se pensa em trabalho em equipe, né, ou equipes de trabalho, o maior legado que fica é justamente, né, as ideias novas, o que se aprendeu, né, e para colocar em prática para projetos futuros, tá certo? E fechando, então, nossa aula, quais são as tendências, então, né, dessas equipes daqui para frente? É justamente, pessoal, saber lidar com as tecnologias, não é isso? Como que nós vamos, então, interagir, né, com o que tem hoje de atual, com o que tem hoje de moderno, né? Como que nós vamos formar, então, essas equipes de trabalho, onde se existe hoje a questão da tecnologia presente, a questão do home office, né, do teletrabalho, tá? Fica aí o grande desafio
é você conseguir fazer a interação do físico com o online, não é isso? Tá? Outro desafio grande que existe também para os gestores, né, é você também entender que as empresas estão mudando, né? Aquele modelo de empresa de 20, 30 anos atrás, né? As empresas hoje do século XXI, conhecidas como as startups, não é isso? Elas estão cada vez mais atuantes no mercado e estão quebrando paradigmas, não é isso? Um exemplo claro disso daí são o quê? As empresas, né, de aplicativo de mobilidade urbana, né, que modificou totalmente a indústria, né, de transporte, né, de caso ali de táxi, né, de transporte de passageiros, né, em vias urbanas. Então, como lidar com tudo isso daí? Como saber lidar com tudo isso daí? Como administrar equipes de trabalho que uma parte está presencial, a outra parte está trabalhando em casa? Para isso daí, pessoal, tem o quê? Tem ferramentas, né? Tem software, tem formas de você monitorar, formas de você acompanhar através do quê? De resultados, de metas, né? De produtividade, tá? Então, o que cabe a nós como gestores é estar atento e acompanhar, né, tudo isso que vem se modificando, né, no ambiente profissional, né, no ambiente quando se fala de equipe de trabalho, né, e gestão de pessoas, tá bem? Então, fica aqui, né, meu obrigado pela atenção de vocês, né? Desejo um bom resto de semana a todos, né? E uma boa noite, né, para vocês. Muito obrigado pela atenção, né? Até a próxima aula.